Gravando a aula a partir de agora. Nosso último experimento, o interferômetro de Michelson, mais uma vez um experimento muito bonito, assim, legal de fazer, delicado para fazer a montagem e alinhar o laser direitinho. Eu estou partindo do princípio que vocês já leram o roteiro, já viram o vídeo, já responderam o questionário que está lá no Moodle, né? Então, o que eu vou fazer, como das outras vezes, vou discutir a física do experimento, né? Chamar atenção para alguns pontos, passar para vocês os dados experimentais, explicar o que é que tem que fazer com esses dados, em linhas gerais, e esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Então, vamos lá, deixa eu começar a compartilhar a tela para escrever. Então, lá, vocês devem estar vendo aí, né, o 8º experimento, interferômetro de Michelson. Então, esse é um exemplo, é uma aplicação do fenômeno que a gente viu no experimento passado, na semana passada, de interferência da luz, né? Essa interferência é uma manifestação clara do caráter ondulatório da luz. Luz é uma onda eletromagnética, né? É um modelo que a gente tem para a luz. Vou mostrar de novo a figura que eu mostrei na aula passada, que é esse GIF, né, que eu peguei na internet, da luz como onda eletromagnética. Vou escrever isso aqui, né? O que é luz? Eu posso pensar na luz assim, eu tenho um campo elétrico, que está mostrado aqui em azul, né, que está oscilando no tempo, e se propagando ao longo de uma direção perpendicular à direção desse campo elétrico. E, acoplado a esse campo elétrico, eu tenho um campo magnético que oscila, que está na direção perpendicular tanto ao campo elétrico quanto à direção de propagação. Esses dois campos, né, oscilam harmonicamente no tempo e vão se propagando no espaço. A luz como uma onda eletromagnética, se a gente junta dois ou mais feixes de luz, o que eu vejo é a superposição desses campos, não? Eu vejo um fenômeno de interferência, ou seja, quando eu tenho dois feixes de luz que se encontram no mesmo ponto do espaço, no mesmo instante de tempo, a luz que eu vejo, o campo elétrico total, o campo magnético total, é a soma vetorial dos campos elétricos ou magnéticos individuais de cada um deles. A gente viu na aula passada, né, você pode ter máximos de intensidade ou mínimos de intensidade, dependendo da fase relativa desses feixes de luz. Se eu tenho o máximo de um feixe de luz encontrando com o máximo do outro feixe de luz no mesmo ponto do espaço, no mesmo instante de tempo, esses dois máximos se somam, eu tenho o dobro de intensidade, né? Ou se eu tiver o máximo de um feixe de luz com o mínimo do outro feixe de luz, né? Se eles estiverem em antifase, então eu tenho um mínimo de intensidade. Achei uma outra figurinha aqui que talvez ajude a mostrar isso melhor ainda. Então, vou gastar um tempo aqui para entender direitinho interferência, né? Vou pegar um feixe de luz, vamos ver se vai dar certo essa brincadeira que eu vou fazer aqui. Ó. Vou representar, por exemplo, o campo elétrico de um desses feixes de luz. Opa, mexi a coisa errada. Quero mexer esse carinha aqui. Vou botar ele aqui embaixo. Isso aqui é o campo elétrico, né? Desenhado em vermelho e aqui está em azul, tanto faz, pode ser o campo magnético. Campo elétrico de um feixe de luz representado num determinado instante de tempo, né, ao longo da direção espacial, x aqui, por exemplo. Aí eu vou pegar um outro feixe de luz, aqui. Eu pego mesmo, né? Para cá, aqui. Vou colocar ele aqui em cima. Olha, se esses dois feixes de luz, esse feixe de luz que está se propagando no tempo, né, andando ao longo da direção do espaço, o outro também, se eu tenho uma situação como essa, mínimo está alinhado com mínimo, máximo está alinhado com máximo, vou tirar esses eixos aqui que estão só atrapalhando. Né? Se eu tenho máximo alinhado com máximo, mínimo alinhado com mínimo, né, eu vou ter uma onda que é a soma dessas duas. Ela tem uma interferência construtiva. A onda resultante dá uma coisa assim. Esse mais esse, digamos assim, vai dar isso aqui, né? Uma onda com o dobro da intensidade. Agora, o que vai acontecer
Vou copiar esses dois feixes aqui de novo. Vou dar o cursor para isso aqui. Eu vou copiar esses dois feixes de luz, né? Vou colar eles aqui na frente. Tá? O que acontece se uma dessas duas ondas, essa de cá de cima, por exemplo, ela está adiantada ou atrasada, tanto faz, meio comprimento de onda. Vou andá-la meio comprimento de onda para cá. Então, esse máximo que estava aqui em cima desse máximo, ele agora está em cima desse mínimo aqui. Agora eu tenho uma antifase perfeita, máximo com mínimo, mínimo com máximo. Né? O resultado dessas duas ondas, da superposição dessas duas ondas, é o quê? Vai ser... copio, copiar uma linha reta, né? Colo. Vai ser isso aqui, né? Então, vamos mexer isso aqui um pouco para cima, organizar isso aqui. Né? Nada, interferência perfeitamente destrutiva. Né? A superposição de dois feixes de luz completamente fora de fase dá isso aqui. Né? Vamos separar essas duas figuras. Notem que se eu andar um dos feixes de luz, deixa eu marcar um desses feixes de luz aqui, se eu pegar esse feixe de luz aqui e andar ele mais meio comprimento de onda para frente, de novo, eu tenho máximo com máximo, mínimo com mínimo, eu vou ter essa situação de cá, vou ter uma interferência construtiva de novo. Né? Em relação a essa primeira figura, esse feixe de luz aqui, ele andou um comprimento de onda para frente. Né? Esse máximo aqui, ó, estava junto com esse máximo de cá. Ele agora está junto com o máximo seguinte. Quando eu desloco uma onda de meio comprimento de onda, eu posso entrar em antifase. Mas se eu deslocar de um comprimento de onda, eu vou recuperar a mesma situação que eu tinha antes. Tá? Muito bem. O experimento que a gente vai ver hoje é um experimento que demonstra essa interferência de uma forma muito clara. E é uma maneira, né? É um instrumento que utiliza esse fenômeno de interferência para fazer aplicações. Esse interferômetro de Michelson, que a gente vai ver no slide seguinte, né, é um instrumento muito importante e muito famoso, né, tanto em ciência quanto em tecnologia. Na história da ciência, ele foi usado pelo Michelson, que criou esse interferômetro, né, para... não era a intenção dele mostrar, provar a teoria da relatividade, não. O experimento de Michelson, que é conhecido como experimento Michelson-Morley, Morley é o cara que ajudou o Michelson nesses experimentos, né? Ele foi feito antes do Einstein fazer a teoria da relatividade. Ele permitiu medir a velocidade da luz em duas direções diferentes no espaço, paralelo ao movimento da Terra, perpendicular ao movimento da Terra, e o resultado famoso era que a velocidade da luz era a mesma, não era afetada pelo movimento da Terra, né? De acordo com o que diz a teoria da relatividade. Mas esse instrumento é usado até hoje, e é o que a gente vai fazer, né, para medir comprimentos pequenos, por exemplo. Então, a gente vai usar ele hoje para medir o comprimento de onda de um feixe de luz, né, um comprimento de onda de um feixe de luz emitido por um laser. Ele pode ser usado também para medir índice de refração com uma precisão muito boa, que é a segunda coisa que a gente vai fazer hoje também. Então, vamos ver como que é esse instrumento. Eu vou construir ele aqui, parte por parte. Será? Não, já vou desenhar tudo isso e eu explico aqui. Deixa eu copiar e colar, já deixei a figura preparada para a gente ganhar tempo, né? Isso aqui, essa caixinha aqui está representando um laser. Melhor escrever aqui dentro, né? Esse é o laser que vai emitir um feixe de luz, né? Vou colocar ele vermelho, igual a gente faz lá no experimento. Vou desenhar uma linha reta aqui, né? Que vai ficar mais bonito. Um feixe de luz aqui assim. Está um feixe de luz preto, mas eu pinto ele de vermelho assim. Tá? Então, isso aqui é a luz emitida pelo laser. Bom, na frente desse laser aqui agora, eu vou colocar um semi-espelho. Um semi-espelho é o que o nome diz. É um espelho que reflete metade da luz. Copiei a coisa errada. É um espelho que reflete a metade da luz e deixa passar a outra metade. Pode ser uma lâmina de vidro, que, na verdade, é o que a gente usa lá no experimento. Vou colocar essa
espelhos que refletem 50% da luz e transmite 50% da luz nessa posição aqui, não? Oblíquo ao feixe de luz, de tal maneira que essa luz do laser que está chegando nesse espelho, parte dela, 50% dela vai ser transmitida. Não? Vamos copiar esse feixe de luz aqui. Aí eu desenho a parte que foi transmitida aqui. Uma parte desse feixe de luz é transmitida, outra parte vai ser refletida, então ela vai lá para cima. Ok? Muito bem. Agora eu vou colocar dois outros espelhos, um aqui em cima, tá? Para refletir esse feixe de luz que foi para cima, e outro aqui para refletir esse feixe de luz que continua se propagando na mesma direção. Vamos pegar esses espelhos aqui. Quase certinhos, não? É importante a gente diferenciar esses espelhos aqui. Esses dois espelhos novos que eu coloquei aqui são espelhos que refletem 100% da luz. Ok, nenhum espelho reflete 100% da luz, mas dá para chegar bem perto. Então, um bom espelho reflete aí 99% ou mais da luz. Mas eu vou chamar ele de espelho 100%. Né? Espelho 100%. É esse aqui e esse aqui embaixo. Esse aqui é um semi-espelho. Ele reflete 50%, transmite 50%. Vamos chamar ele de espelho 50%. Muito bem, esse feixe de luz que veio bater nesse espelho aqui, ele vai ser refletido de volta, a mesma coisa acontece como que foi lá para cima, né? Então, vamos desenhar esses feixes de luz aqui. Aproveitar essa mesma setinha que eu desenhei aqui, copiá-la de novo. É só inverter ela, voltando. Acho que eu vou trocar. Ó, eu vou fazer duas coisas aqui. É claro que esse feixe de luz volta sobre ele mesmo, e é importante no experimento que isso aconteça. Mas eu vou deslocar ele um pouquinho para baixo, para a gente poder ver ele melhor, né? E para facilitar visualizar, eu vou pintar ele de outra cor também. Para não ficar muito diferente, vamos pintar ele de... Ok. Esse amarelo alaranjado aqui. Mas ele vai voltar até bater nesse espelho aqui. Ó. Não? A mesma coisa acontece, né, com o feixe de luz que foi para o espelho lá de cima. Ele também vai ser refletido. Se o espelho estiver bem alinhado mesmo, né, alinhado que eu digo assim, esse espelho aqui tem que estar exatamente perpendicular ao feixe de luz que chega nele. De tal maneira que esse feixe de luz que é refletido volta fazendo o mesmo caminho, só que no sentido inverso. Mas eu vou desenhar ele um pouquinho para o lado para a gente poder ver ele, né? Senão não tem muita graça. Ok, quando esses dois feixes de luz refletidos pelos espelhos 100% chegam de volta no espelho 50%, nesse semi-espelho, vai acontecer a mesma coisa, né? Metade desse feixe de luz foi refletido, continua, não é transmitido, metade é refletido. Mesma coisa foi esse que veio lá de cima, né? Metade dele é refletido, metade é transmitida. Eu vou ter dois feixes de luz, né, que são esses dois amarelos aqui, refletidos aqui para baixo. Vamos desenhar eles aqui. Inverter ele aqui. Esse aqui é o que foi refletido. É a parte, a metade desse feixe de luz horizontal aqui, que foi refletido pelo semi-espelho. E eu vou ter um outro também. Vou copiar isso aqui mesmo, que fica mais fácil. Que é a parte desse feixe de luz que veio lá de cima, que foi transmitida. Então, ok, tem uma parte desses dois feixes de luz, né? Parte desse que veio ali de cima é refletida, vai em direção ao laser, parte desse que veio aqui é transmitida, vai em direção ao laser. Mas, gente, esses aqui nós não vamos olhar para eles, não. Aliás, eu tenho que tomar um cuidado quando eu estou fazendo o experimento, assim, de não deixar esses feixes de luz que voltam, né? A parte desse que veio lá de cima e foi refletida aqui, volta na direção do laser. A parte desse horizontal aqui, que é transmitida e vai em direção ao laser, no experimento lá a gente tem que tomar cuidado para não deixar eles entrarem dentro do laser, porque senão eles perturbam o laser. Então, você tem que deslocar ele um pouquinho para o lado, entortar a cara do laser um pouquinho, para ele bater na lateral aqui do laser e não entrar lá dentro do laser. Isso é um detalhe experimental que a gente estivesse fazendo lá, não, a gente veria isso. Muito bem, mas olha só o que eu tenho aqui agora. Eu tenho nesse ponto aqui embaixo
dois feixes de luz que percorreram caminhos diferentes, né? A partir daqui é o mesmo caminho, é o mesmo feixe de luz, mas ó, um deles veio aqui, fez esse caminho, foi refletido, voltou aqui e veio aqui para baixo, né? O segundo feixe de luz, esse de cá, vamos dar nome para eles. Vou desenhar esse aqui. Vamos colocar uma cor amarela em cima do fundo preto, deve aparecer aqui. Esse feixe de luz, ó, que foi transmitido primeiro, bateu nesse espelho aqui, voltou, foi refletido e veio para cá, eu vou chamar ele de feixe de luz 1. Esse aqui vai ser o meu espelho 1. Tá? Aí fica mais fácil a gente falar. Esse aqui vai ser o espelho 2, e o feixe de luz que veio lá dele é o feixe de luz que primeiro foi refletido pelo semi-espelho, depois foi refletido por aquele espelho 100%, e depois foi transmitido aqui, é o feixe de luz 2. Esses dois feixes de luz, 1 e 2, eles agora vão chegar aqui no mesmo ponto, não, do espaço. Eu posso colocar uma tela aqui, na prática lá, a gente coloca um pedaço de papel. Nunca consigo copiar a coisa certa, não sei porquê. Copia. Espera aí, que vai dar certo. Tem que clicar várias vezes aqui para poder copiar. Agora vai dar. Vou colocar uma tela aqui. Ó. Um pedaço de papel serve. Tá? Que aí eu vejo esses dois feixes de luz chegando na tela juntos. Ó. E lembra, eu estou desenhando eles deslocados um pouco do outro, mas é importantíssimo nesse experimento que você alinhe bem esses feixes de luz, de maneira que o feixe que é refletido volta em cima dele mesmo. Tá? Então, todos esses dois feixes, 1 e 2, eles chegam um em cima do outro, eles fazendo a mesma diferença. Tá? Ok, então aqui na tela eu vou ter um fenômeno de interferência nessa tela aqui. Vou ter interferência na tela. Porque eu tenho dois feixes de luz que percorreram caminhos diferentes. Essa interferência que eu vou ver um ponto brilhante ou um ponto escuro, dependendo da diferença de caminho. A diferença de caminho entre o feixe 1 e a diferença de caminho que o feixe 2 percorreu. Se essa diferença de caminho, não, for um número inteiro, deixa eu completar isso aqui, a interferência observada na tela. Se a diferença de caminho entre o caminho que o feixe 1 percorreu e o caminho que o feixe 2 percorreu for um número inteiro m de comprimentos de onda, m aqui é 0, 1, tá? É um número inteiro. Vou colocar aqui embaixo. Lambda é o comprimento de onda desse feixe de luz e m é um número inteiro. M igual a 0. Pode ser que os caminhos sejam iguais, né? Então a diferença de caminho é 0. Pode ser que a diferença de caminho é um comprimento de onda só, um comprimento de onda do feixe. Aí o que eu vou ter? Eu vou só voltar no slide anterior, né? Se a diferença de caminho entre os dois feixes de luz for um comprimento de onda, eu tenho uma situação como essa aqui, né? Esse aqui andou um comprimento de onda a mais, então vou deslocar ele um comprimento de onda para frente. Eu tenho máximo com máximo, mínimo com mínimo, eu tenho uma interferência construtiva, eu tenho um ponto brilhante. Se a diferença de caminho for um número inteiro mais meio comprimento de onda, eu tenho uma situação como a do lado de cá, uma interferência destrutiva. Isso aqui seria uma interferência destrutiva, né? Quando eu tenho o máximo de um feixe de luz encontrando com o mínimo do outro feixe de luz, e nessa situação aqui é uma representação de interferência construtiva. Máximo com máximo, mínimo com mínimo, né, em todos os pontos. Então, o que eu observo aqui na tela, é isso. Eu vou observar um ponto brilhante, se a diferença entre os caminhos percorridos pelos dois feixes for um número inteiro de comprimentos de onda, ou vou observar um ponto escuro, não vejo luz chegando aqui na tela, se a diferença de caminho for um número inteiro mais meio comprimento de onda. Então, eu vejo na tela
ponto escuro ou ponto brilhante. É usual, a gente faz isso lá no experimento, a gente colocar uma lente divergente aqui na frente do feixe de luz. Para quê? Porque a lente divergente ela vai abrir o feixe de luz um pouco, né? Bom, ver se é um feixe fininho assim, eu abro o feixe um pouco, ele tem uma certa largura, um certo diâmetro, de maneira que eu vou ver aqui na tela um ponto maior, né? Brilhante ou escuro. Na verdade, eu vou ver uma sequência de pontos brilhante, escuro, brilhante, escuro, brilhante, escuro, como vocês devem ter visto no vídeo. Por quê? O feixe que vem um pouco inclinado, né, vai bater um pouco fora do centro da tela, ele percorreu um caminho diferente do ponto que veio, do feixe de luz que veio em linha reta, né, e bateu exatamente no centro. Então, por isso que a gente vê uma sequência de anéis, né, claros e escuros na tela. Muito bem, eu vou expressar isso que eu falei aqui em palavras, né? Se a diferença de caminho entre 1 e 2 é um número inteiro de comprimentos de onda, eu tenho máximos, eu tenho interferência construtiva, eu vou expressar isso numa forma matemática. Interferência construtiva. Na verdade, vamos fazer uma coisa ainda melhor. Vou fazer o seguinte, imagina que eu mexo um desses dois espelhos aqui, não, eu mexo o espelho 2, por exemplo, esse espelho aqui, eu mexo ele uma distância d, para cima ou para baixo. Se eu desloco esse espelho aqui de uma distância d, né, o feixe de luz 2 vai percorrer uma distância que é diferente da distância que ele percorria antes, de 2D. Por que 2D? Porque, assim, se eu cheguei a esse espelho aqui, D para baixo, o feixe de luz 2, ele vai ter que andar uma distância D a menos para chegar no espelho e uma distância que é menor também por D para voltar no espelho. Então, quando eu deslocando um espelho por uma distância, eu vou chamar de D, né? A diferença entre os caminhos percorridos pelos feixes de luz 1 e 2, percorridos por 1 e 2, muda de 2D. 2D, 2, né, porque o feixe tem que ir e voltar. Né? Quando isso acontece, se 2D, né, for um número inteiro de comprimentos de onda, máximo volta a ser máximo, né? Mínimo volta a ser mínimo. Ou seja, o que era máximo volta a ser máximo. Ou seja, eu não mudo a condição de interferência na tela. O que era franja brilhante na tela vai voltar a ser franja brilhante. E isso que a gente vê no experimento, né? Você desloca o espelho um pouquinho, um dos dois espelhos, você desloca ele um pouquinho e você vê que o ponto brilhante que está lá no meio da tela, ele escurece, aí ele começa a clarear de novo, volta a ser brilhante de novo. Por quê? O que eu fiz? Eu desloquei essas ondas, não? Vou copiar aquela figura lá de trás e botar ela aqui de novo. Eu desloquei uma onda em relação à outra de um comprimento de onda. Eu fiz aquela coisa, aquela brincadeira que eu fiz. Assim. Esse feixe de luz aqui, ó, esse feixe de luz aqui fica sendo o 1, né? E esse aqui o 2. O 2 teve que andar uma distância agora, que é essa distância aqui, ó, mínimo até esse mínimo aqui. Essa distância aqui, 2D, é igual a um comprimento de onda. Tá? Então, eu voltei esse máximo aqui, que estava junto com esse máximo aqui, agora está com esse máximo aqui. Eu continuo na condição de interferência construtiva. Muito bem, então o experimento, a parte 1 do experimento consiste em quê? Primeiro, vou montar o interferômetro, né? E como eu falei no começo, assim, essa é a parte mais delicada lá, montar o interferômetro e alinhar ele. Eu tenho que colocar aqueles feixes de luz passando
pelo mesmo caminho que um passa, o outro passa também, né? O feixe de luz que é refletido no espelho 100% lá em cima tem que voltar sobre ele mesmo. Mesma coisa pelo feixe de luz que é refletido pelo espelho do lado de cá, do lado horizontal, né? Então, isso gasta um pouco de tempo até a gente conseguir montar o interferômetro e alinhar. Essa parte vocês não vão ter o prazer de fazer, né? Vocês só viram lá no vídeo, né? Aí, quando eu monto, quando está bem alinhadinho, a gente vê o padrão de franjas lá na tela, né? Você vê o padrão de franja está lá na tela. Deixa eu copiar a figura aqui do interferômetro, para a gente lembrar o que a gente está fazendo. O interferômetro que eu tenho que montar agora tem uma figura mais legal aqui. Isso aqui é que eu tenho que montar. Laser, uma lente divergente na frente, semi-espelho, espelho 100%, espelho 100%, né? Os feixes de luz, plá, 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 voltam, vamos combinar aqui na tela. Aqui na tela eu vejo esse padrão de interferência. E aí, o que eu vou fazer? A gente vai deslocar um dos dois espelhos. Na montagem lá, isso é feito de maneira que um desses dois espelhos você pode deslocar ele. Vou deslocar o espelho. Como é que ele chama lá? Assim, tanto faz, né? Vou deslocar um dos dois espelhos, vou deslocar o espelho 1. Por exemplo, aquele E1, né? Espelho E1 aqui, nesse desenho eu chamei de E1. Por distância D. Tá? E aí, eu vou observar na tela que quando eu desloco, quando essa distância D for um comprimento de onda, a franja que era brilhante no meio do padrão, é a mais fácil de ver, ela sai de brilhante e volta para brilhante. Eu andei um comprimento de onda. Aí eu mexo mais um pouco, né? Ela volta para outro comprimento de onda. Ela volta para brilhante de novo. Eu andei 2 comprimentos de onda. Então, eu vou deslocar o espelho para facilitar isso aqui, porque para andar um comprimento de onda é uma distância muito pequena, né? O comprimento de onda de luz visível, dessa luz vermelha que a gente usa no experimento, é da ordem de 600 nanômetros, é o que a gente vai determinar aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente move o espelho até passarem pelo centro da franja, passarem pelo centro do padrão de interferência, 100, é um número bom, correspondendo a 100 franjas brilhantes passarem pelo centro do padrão. O que é que eu vou fazer? Se eu deslocar um comprimento de onda, o espelho de um comprimento de onda só, a franja brilhante volta a ser brilhante. Mas isso aí é uma distância tão pequena que é difícil medir, né, de quanto que eu desloquei o espelho. Então, eu desloco até passar em 100 franjas, que aí dá uma distância um pouco maior, eu tenho uma precisão um pouco maior de medir, para saber de quanto que eu desloquei o espelho. Tá? E para fazer isso melhor ainda, tem um artifício lá no experimento, que é o seguinte: para ter uma sensibilidade maior de medir essa distância, você coloca esse espelho que vai ser movimentado em cima de um braço de uma alavanca. Uma coisa assim, ó, já deixei um desenho preparado aqui também. Então, aquele espelho que vai ser deslocado, ele está montado, na verdade, na ponta de uma alavanca. A alavanca está aqui mostrada em azul, ela pode girar em torno desse ponto laranja aqui, né? E a gente atua nesse braço da alavanca. Então, se você anda esse braço da alavanca aqui, uma distância D', não, se eu andar uma distância, vou chamar de H, que é o que eu coloquei lá. Não sei. Se esse braço de alavanca, se eu subir esse micrômetro aqui, uma distância H para cima, esse espelho aqui mexe um pouco menos. Não?
Com isso aqui, eu tenho uma distância grande que eu ando aqui, grande entre aspas, né? Se eu andar uma distância grande aqui, isso aqui anda uma distância pequena. Eu faço isso de maneira que, assim, eu posso medir essa distância aqui com precisão maior, porque é uma distância maior, né? E o espelho desloca uma distância menor, da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Então, bom, saber a relação entre o tanto H que você deslocou esse micrômetro. O micrômetro é só um parafuso, né, calibrado, que quando você gira ele, ele vai andando uma distância pequena e no corpo dele está marcado de quanto que ele se deslocou nessa direção. Você gira, o parafuso vai subindo, né, na hora que você vai girando ele no sentido anti-horário aqui, o parafuso vai subindo. Né? E no corpo desse parafuso graduado, eu sei o quanto que ele deslocou, está marcado, né? Já está calibrado, o tanto que ele se deslocou na direção vertical. Chama micrômetro porque é bom para você medir distância da ordem de microns, da ordem de 10 a menos 6 metros. Tá? Ok, esse braço de alavanca faz com que, quando o micrômetro anda uma distância H, deixa eu fazer um segundo desenho aqui, ó. Já fiz, né? Mostrando o que é que eu estou falando aqui, ó. Quando o micrômetro anda uma distância H para cima, então ele estava na posição que está marcada aqui com essa linha pontilhada, tracejada. Aí eu andei H para cima. Então, o micrômetro agora, ele está aqui assim, né? Ele andou esse tantinho aqui para cima, esse H. Esse braço da alavanca se deslocou H para cima. De quanto que o espelho mexeu? O espelho aqui, então, vai ter mexido um tanto que eu vou chamar de D, que é o que a gente sabe. O espelho vai ter mexido desse tanto aqui, ó, que é D, né? Quando o micrômetro andou H. Bom, isso aí depende da razão entre os braços dessa alavanca. Né? Eu meço esse tamanho da alavanca, meço esse tamanho de cá, o tamanho desse braço, o tamanho daquele braço. A distância D está relacionada com a distância H, por a relação, pela razão entre esses dois braços de alavanca. Isso é mecânica, vocês devem saber isso aqui, né? T, aqui nessa equação, é a razão do... Como é que chama isso? É a razão da alavanca, né? Razão da alavanca. Ou seja, quando esse lado aqui da alavanca, o micrômetro, andou uma distância H, o espelho, que está lá na outra ponta do braço da alavanca, andou uma distância D, que é o H sobre T. Então, eu preciso saber esse T e a gente faz isso simplesmente medindo o tamanho desses braços da alavanca. Então, ó, experimento parte 1 consiste nisso. Eu vou deslocar o espelho, né, uma distância correspondente a 100 franjas. Já vou colocar os dados aqui para vocês, deixa eu copiar eles. Como sempre, tá? Eu vou colocar esses dados, assim que a aula terminar, eu coloco esses dados lá no Moodle. Né? Dados experimentais da parte 1. Quem fez o experimento lá, o que vocês fariam se vocês estivessem lá, seria, deslocando o micrômetro e contando o número de franjas brilhantes que passam pelo centro do padrão. Isso para falar assim, parece mais fácil que é, na verdade. O que é mais difícil, depois de alinhar o interferômetro, isso é difícil, porque você tem que ir lá contando 1, 2, 3, 4, 5, prestando atenção, brilhante, 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 brilhante. Normal, eu, pelo menos, quando eu faço isso, lá pelos 60, eu já estou piscando o olho, eu não sei se é 60, 62, assim. Então, você tem que ir com muita atenção, e o que é melhor de fazer uma pessoa faz, conta, a outra pessoa faz também e vê se os dois concordam. Você faz 2, 3 vezes, faz a média lá, porque nunca dá exatamente a mesma coisa. Muito bem, mas a pessoa que fez isso aqui, com cuidado, eu espero, né, contou 100 franjas passando pelo centro padrão de interferência quando o micrômetro andou uma distância H, que é 550, mais ou menos 10 microns. O micrômetro tem uma precisão de 10 microns. Ou seja, vou voltar na figura aqui, né? Quando eu subi esse micrômetro aqui, uma distância, que é o H, de 550 microns, tá? Passaram 100 franjas brilhantes pelo centro padrão de interferência. Quando eu andei o micrômetro de H, o espelho andou uma distância D, que é H sobre T. Não? Então,
O T, eu sei, é isso aqui, 17,6 mais ou menos 0,8. E isso foi determinado medindo, né, os comprimentos, os dois braços da alavanca. Então, eu sei quanto que o espelho andou. Né? É o H sobre esse braço de alavanca T. Né? Eu sei que passaram 100 franjas brilhantes. Então, eu sei que M igual a 100. Estou fazendo tudo para vocês aqui. Né? Com esses dados aqui, o que eu quero que vocês façam? Calculem, né? Calcular o comprimento de onda do laser. Calcular o lambda, do mais ou menos delta lambda. M igual a 100, a distância D, bom, vocês têm que fazer a conta aqui, né? H dividido por esse 17,6. Micron todo mundo sabe, né? 10 a menos 6 metros. Esse micron aqui, ó, é 10 a menos 6 metros. Né? Bom, não vou escrever isso, não. Vocês sabem isso. Micron é 10 a menos 6 metros. Então, eu sei que M é 100, eu sei a distância D, eu calculo com esses dados que estão aí. Então, aí eu acho o lambda, o comprimento de onda do laser. O valor esperado, vou falar aqui com vocês, é um laser conhecido, né? Laser tem um comprimento de onda bem característico. Esse laser lá é um laser de hélio neônio, um laser que a gente já encontrou antes aqui. É a luz emitida por um gás de hélio com um pouquinho de neônio nele. Isso aí tem um comprimento de onda que é 632,8 nanômetros. Né? Isso aqui é 632,8 nanômetros, é 10 a menos 9 metros. Tá? Então, a gente espera achar um valor próximo desse. Né? Mas tem uma incerteza experimental, então o que tem que conferir é se esse valor cai dentro dessa faixa aqui, lambda menos delta lambda, até lambda mais delta lambda. Ok? Muito bem. Podemos partir para a parte... Oi, pode falar. Diga, Dona. Só uma dúvida. Esse valor esperado é o comprimento de onda? Isso. Ah, tá. Entendi. Tá? Muito obrigado. Não? A conta aqui é simples. A parte mais legal, que é fazer o experimento, vocês não vão fazer. Mas olha aqui, tudo que você tem que fazer é isso. Né? Você acha o D, você sabe que M é igual a 100, daqui você tira o lambda, o comprimento de onda. Né? Você relaciona o comprimento de onda do laser com o tanto que o espelho andou, o tanto que você mudou a distância entre os dois espelhos 100%. Tá? Mas é uma demonstração, né, do que você pode fazer com esse interferômetro de Micron. Você consegue medir uma coisa muito pequena, o comprimento de onda da luz, né? 632 nanômetros, né? Coisa da ordem de 10 a menos 9 metros. É menor do que um micron. Né? E é uma coisa difícil de medir, né? O comprimento de onda da luz. A segunda parte é tão legal quanto. Na parte 2, a gente mede o índice de refração do ar. Né? E mais que isso, a gente mede também a variação, o índice de refração do ar e a variação dele com a pressão, como que ele depende da pressão. O índice de refração do ar para uma dada pressão do ar. Né? Então, a gente sabe a pressão atmosférica, né? E podemos saber também quanto que ele vai ser no vácuo, quanto que ele vai mudar. Vocês vão ver, é um número que você consegue obter, e vocês vão obter isso com uma pressão muito grande. Para ver como que a gente faz isso, deixa eu pôr o desenho do interferômetro de Michelson aqui de novo. Né? Esse aqui é o nosso interferômetro. Uma coisa aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou manter esses dois espelhos aqui agora fixos. Tá? Então, o padrão de interferência aqui na tela está 1 lá. Eu ajusto a posição de um dos espelhos, o E1, né, que a gente pode mexer, eu ajusto a posição até ver um ponto brilhante lá no centro da tela. Ok, estou vendo um ponto brilhante no centro da tela. Aí, o que eu faço? Eu pego uma câmara transparente, um vidrinho, né, cheio de ar dentro, um vidro com ar dentro, e coloco ele no caminho de um desses dois feixes de luz. Uma coisa assim. Ó. Quando eu faço isso, eu mudo o número de comprimentos de onda que cabe nesse percurso aqui. Né? Por quê? Porque o comprimento de onda da luz, num certo meio de índice de refração N,
é o comprimento no vácuo dividido pelo índice de refração. Tá? Então, se tem um meio ali com índice de refração, comprimento de onda no vácuo, pelo índice de refração do meio no qual a luz está se propagando. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, gás hélio dentro desse vidro, esse feixe de luz agora percorre uma parte do caminho no ar, né, e outra parte dentro de hélio. E o índice de refração do hélio é diferente do ar. Então, o número de comprimentos de onda que cabe nessa distância aqui é diferente. Ele muda de um certo tanto. Se esse certo tanto que ele muda é um número inteiro de comprimentos de onda, então eu vou ter máximo de novo no centro da tela, né? Assim, tem mais comprimentos de onda. Vamos supor que o índice de refração do hélio é menor do que o do ar. Então, se antes aqui tinha 100 comprimentos de onda desse semiespelho até esse espelho, agora vai ter, sei lá, 101, porque aqui dentro, como o índice de refração é maior, é menor, né? Se for menor, vai caber mais comprimentos de onda, vai ter um comprimento de onda maior, vai caber menos, né? Então, se o índice de refração aqui é menor do que o do ar, né? E antes eu tinha 100 comprimentos de onda, aqui dentro agora eu vou ter um comprimento de onda maior, então aqui dentro cabe menos comprimentos de onda, nessa distância aqui, esse tamanho de linha da câmera. Vamos dar um tamanho para ela aqui. Ó. Quero que estava desenhado em preto. Se a espessura dessa câmera é de linha, né? Aqui dentro agora cabe um número diferente de comprimentos de onda, porque tem um índice de refração diferente do lado de fora. Mas, se esse D' aqui, na verdade, se duas vezes D', né? Se duas vezes D', porque o feixe de luz tem que passar aqui indo e voltando, ele passa indo e passa voltando de novo. Se duas vezes D' for um número inteiro de comprimentos de onda dentro desse meio aqui, eu continuo com um número inteiro de comprimentos de onda nesse percurso, eu continuo vendo um ponto brilhante na tela. Não? Então, se 2D' for um número inteiro de comprimentos de onda, não muda o padrão de interferência na tela. Então, a ideia dessa parte do experimento é colocar essa câmara aqui, não? Só que eu não vou usar um outro gás, eu vou usar ar mesmo. Então, eu coloco a câmara de ar aqui, não? A câmara cheia de ar aqui dentro, aqui fora é ar, não? Aqui dentro tem ar também. Falar, tem vidro aqui também, e no vidro, o índice de refração é diferente, então vai ter um número diferente de comprimentos de onda. Tudo bem, né? Eu coloco a câmara de vidro cheia de ar aqui dentro e mexo no outro espelho de tal maneira a conseguir um padrão de interferência que é ponto brilhante na tela. Quer dizer, independente do número de comprimentos de onda que eu tenho aqui nesse caminho e o número de comprimentos de ondas que eu tenho nesse caminho, eu sei que a diferença é um número inteiro, vai dar padrão brilhante ali na tela, vai ter máximo com máximo. Não? Ok, então vamos fazer o seguinte, o que eu preciso contar agora, que eu vou fazer é colocar isso aqui com ar, né? E aí eu vou tirando o ar lá de dentro. O índice de refração vai mudando, o número de comprimentos de onda que cabe aqui dentro dessa câmara vai mudando. Tá? O número de comprimentos de onda que cabe aqui dentro da câmara, eu vou chamar ele de M. Tá? O número de comprimentos de onda que cabe dentro da câmara é M, que é igual a duas vezes a espessura da câmara. Por que 2? Porque o feixe de luz vai e volta, né? Então tem que contar duas vezes. Dividido pelo comprimento de onda lá dentro, que é um número que depende do índice de refração. Né? Lembra que o lambda-n é o comprimento de onda no vácuo dividido pelo índice de refração ali dentro. E é isso que a gente vai usar para achar o índice de refração. Tá? Então, ok. A câmara inicialmente estava em pressão atmosférica. Vou chamar de pressão inicial PI. Na pressão PI, não? O índice de refração varia com a pressão, e é isso que a gente vai ver. Né? O índice de refração
é N índice I, né? E eu vou ter um número M inicial, né? Que vai ser 2D' sobre lambda I, né? Que é 2D' sobre lambda zero. Vou substituir o lambda, né? O lambda I por isso aqui, né? Na pressão PI, o índice de refração é NI, então vai ser um lambda I, que é lambda zero sobre N, o N vai lá para cima, o índice de refração inicial. Então, aí eu mudo a pressão de ar dentro da câmara, né? Eu ligo uma bomba de vácuo nela e tiro um pouquinho de ar dela. Então, a pressão vai para um valor agora que eu vou chamar de PF. Nessa pressão PF, o índice de refração mudou. O índice de refração agora é N índice F. Então, o número de comprimentos de onda que cabem lá dentro da câmara, né, vai ser 2D' sobre lambda F, né, sobre o comprimento de onda nesse novo índice de refração, que vai ser igual a 2D' sobre lambda zero, o índice de refração final. Agora, ó, eu vou subtrair essa expressão dessa de cá. Vou fazer MI menos MF. Tá? Essa menos essa, do lado de cá vai ficar MI menos MF. Do lado de cá, ó, esse número é igual. 2D' sobre lambda zero, 2D' sobre lambda zero. Vai ficar NI menos MF, que multiplica 2D' sobre lambda zero. Ou seja, MI menos MF é igual a 2D' sobre lambda zero, que é o mesmo número para os dois, né? Vezes NI menos MF. Quer dizer, uma variação ΔM, se o número de comprimentos de onda da câmara mudou de ΔM vai ser um número inteiro, né? Eu vou ajustar para ser um número inteiro. Então, esse ΔM se relaciona com a variação do índice de refração assim, ó. ΔM depende da variação do índice de refração ΔN. Ok. O que eu vou fazer, então? Eu vou usar isso aqui. Isso aí é a variação do número de comprimentos de onda dentro da câmara, lá onde eu estou fazendo vácuo, né, que está causando essa variação correspondente de índice de refração. Muito bem, se ΔM for um número inteiro, isso significa que lá na tela, né, vamos voltar na figura do experimento aqui, ó, que está aqui atrás, né, aqui. Se a variação do número de comprimentos de onda que cabe aqui dentro, cabe a ida mais a volta, né? Tem que contar a ida mais a volta, por isso que é o 2D' lá. Né? Se essa variação ΔM no número de comprimentos de onda aqui dentro é um número inteiro, o que era franja brilhante na tela continua brilhante, o que era franja escura continua sendo franja escura. Né? Então, no experimento, o que a gente faz é isso. Eu vou variando a pressão, né, de ar dentro da câmara, né, contando o número de franjas brilhantes que varia na tela. Na tela eu vejo franja brilhante, vai virando franja escura, vira brilhante de novo, vira franja escura, vira brilhante de novo. Né? Eu deixo a pressão variar até passar um número inteiro de franjas brilhantes na tela. Então, eu sei que essa variação ΔM foi um número inteiro, e eu conto, né? Uma franja, ΔM igual a 1, duas franjas, ΔM igual a 2. Então, bom, vou dividir os dois lados pela variação de pressão correspondente. Né? Se eu fizer ΔM sobre ΔP, tanto que M varia com a pressão, vai ser essa constante aqui, a largura da câmara é constante, o comprimento de onda da luz no vácuo é constante, né? ΔN com pressão. A variação do número de franjas, né, número de comprimentos de onda dentro da câmara com a pressão é proporcional à variação do índice de refração com a pressão. Tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, o que eu quero saber é quanto que é o índice de refração numa determinada pressão. No vácuo, eu sei que isso é 1. Se a pressão for 0, isso aí, o índice de refração é 1. É o índice de refração do vácuo, por definição, ele é 1. Então,
Se eu supor uma aproximação linear, falar de o índice de refração vai variar de um tanto ΔN, quando a pressão varia de um tanto ΔP, não de uma forma linear. Isso é uma aproximação linear, que é uma boa aproximação. Na verdade, se eu quiser melhorar essa aproximação, eu posso colocar um termo com quadrado da pressão, com cubo da pressão, né? Aproximo essa expressão da variação de N com a pressão por um polinômio. Mas a aproximação linear é uma ótima aproximação. Isso a gente vê experimentalmente, né? Ok, então temos tudo que precisamos para fazer o experimento agora. O que a gente vai fazer? Não? Nós vamos montar o espectrômetro, que já montamos na primeira parte, né? Ele está lá montado aqui, e aí eu vou ligar uma bomba de vácuo desenhar uma bomba de vácuo, né? Eu ligo um tubinho aqui nessa câmera e ligo uma bomba de vácuo. A gente tem lá no laboratório uma bomba de vácuo manual, né? Você vai bombeando o ar com a mão, assim, pouco a pouco. E, à medida que você faz isso, você olha para a tela e você vê que na tela a franja brilhante vira escura, vira clara, vira brilhante, vira clara. Eu vou contando quantas franjas brilhantes passam pelo centro da tela quando a gente vai mudando a pressão. E vou anotando isso, né? Bom, deixa eu dar para vocês, então, a medida, que aí que eu coloco lá no Moodle depois, né? Medida é isso aqui, ó. Vamos cá. Isso. Eu comecei com uma franja brilhante no centro da tela, então vou falar, isso aqui é M igual a zero. E a pressão é a pressão atmosférica, 980 milibar. Milibar é uma medida de pressão, né? Em Belo Horizonte, bom, a pressão varia bastante, né? Atualmente a pressão está alta, acho. Mas isso aqui é a pressão inicial, né? Que é a pressão atmosférica, era a pressão na sala, lá no laboratório, lá, no dia que esse experimento foi feito. Ao nível do mar, né, a pressão normalmente é 1000 milibar, pressão atmosférica. Então, comecei, tinha uma franja brilhante no tempo, não variei nada, né, a pressão era 980. Aí eu retirei um pouco do ar de dentro daquela câmara de vidro que está em um dos braços do espectrômetro. A pressão caiu para 940 milibar. Enquanto eu estava mudando a pressão de 980 para 940, no centro da tela passaram duas franjas, né? Quando chegou na segunda franja brilhante, a pressão tinha esse valor. Continuei abaixando a pressão, quando eu cheguei em 890, tinham passado mais duas franjas. A pressão foi para N igual a 4. Não? E assim por diante. Né? Vou abaixando a pressão, né? Vou contando quantas franjas estão passando no centro da tela. Essa é uma maneira de fazer o experimento. Tá? Se vocês prestarem atenção lá no vídeo, na verdade, ele faz diferente. Ele começa com vácuo dentro da câmara, ele tira o máximo de ar que ele consegue de dentro da câmara e vai aumentando a pressão de ar dentro da câmara. Ele vai deixando entrar ar na câmara, né, aos poucos e contando o aumento da pressão e o número de franjas que passa. Isso que foi feito aqui, esses dados foram feitos da maneira inversa, que eu acho que é a melhor maneira de fazer o experimento. Você começa na pressão atmosférica e aí você vai tirando o ar lá de dentro. Tá? Então, você tem o M variando com a pressão. Tá? Tem outros dados que eu tenho que dar para vocês, né? São os dados iniciais, qual que é a espessura dessa câmara transparente, a pressão atmosférica está aí já, né? Deixa eu colocar esses dados aqui embaixo, os dados iniciais. Não. Pressão atmosférica eu já falei ali, mas está aqui de novo. Aqui, não? Aqui. Espessura da câmara, aquele D' que eu falei lá atrás, 5,4, mais ou menos 0,2 centímetros. Tá? E a pressão atmosférica é aquela que está lá, 980, mais ou menos 10 milibar. É a pressão da qual eu começo. O que é que vocês têm que fazer? Né? A expressão que a gente vai usar, né, foi essa que a gente viu aqui atrás, isso aqui. Ó. Bom, é isso aqui que a gente vai chegar. Né? A gente sabe quanto que é. 1 é 1. Pressão, ok. Pressão que eu medi lá com o meu manômetro, né, medidor de pressão. Eu quero achar esse ΔN, ΔP. Para achar a variação do índice de refração com a pressão, ele aparece nessa expressão aqui. Né? Eu preciso saber
como que o número de franjas varia com a pressão, e eu preciso desses dados aqui também. Não? Ou seja, deixa eu copiar essa expressão, essas duas expressões aqui, né? Vou copiar mesmo, em vez de escrever de novo. Não vou conseguir escrever mais bonito que isso? Se eu consigo copiar, não consigo copiar tudo, não. Porque ele está... tudo bem. Copiar as duas expressões de uma vez só. Então, copiei aquelas duas expressões lá de trás, colocá-las aqui de novo. Não? A expressão que eu quero chegar é essa que está marcada aqui. Para isso, eu preciso do ΔN e ΔP. ΔN e ΔP eu consigo sabendo ΔM e ΔP. Como que eu acho ΔM e ΔP? Com aquela tabela que está ali no slide anterior, eu construo um gráfico. É a maneira que eu sugiro para fazer. Onde, no eixo vertical, eu coloco M e no eixo horizontal, eu coloco a pressão. Tá? Então, vamos olhar ali na tabela. Ó. Quando M igual a zero, a pressão é 980 milibar. Vou marcar esse ponto na tela. Quando a pressão é 980 vai estar aqui, né? O M é igual a zero. Então, eu tenho um ponto aqui, ó, M igual a zero, então, pressão em 980. Quando M igual a 2, a pressão era quanto? Para M igual a 2, a pressão é 940. Então, M igual a 2, 940, deixa eu pôr isso aqui. Então, aqui tem meu segundo ponto. E por aí, vou colocando, né? Para M igual a 4, aí eu tenho uma pressão aqui, sei lá, acho que era 890, né? Eu espero que, se aquela aproximação linear for boa, não? Se isso aqui for bom, eu espero que isso aqui seja uma linha reta. Então, eu ajusto a melhor reta por esses pontos, não? Ela dá uma inclinação negativa, né? Por que dá uma inclinação negativa nessa reta? Porque a gente fez a experiência do jeito inverso, né? Eu comecei da pressão alta, fui diminuindo a pressão e contando o número de franjas que está passando. O número de franjas vai aumentando à medida que a pressão está diminuindo, né? Por isso que dá uma reta com inclinação negativa. Então, a inclinação dessa reta, o módulo da inclinação, da melhor reta que passa por esses pontos, tira o módulo, né? Porque vai dar uma inclinação negativa. Isso aqui é exatamente o ΔM com ΔP. Né? Um intervalo no eixo vertical, ΔM, dividido por um intervalo no eixo horizontal, ΔP, me diz quanto que é ΔM e ΔP. Me diz quanto que é isso aqui, né? Então, a inclinação daquela reta, o módulo da inclinação, me dá esse valor aqui. Eu sei o D' e o lambda zero. O lambda zero, vocês podem usar o valor que vocês determinaram na parte 1, ou, se quiser, pode usar o valor nominal, né? O valor esperado. Mas legal é usar o valor que vocês determinaram na parte 1, né? Ok, vocês determinaram ele no ar, né? Então, falar, não, isso não está legal, não. Né? Então, pode usar ou aquele valor que eu dei para vocês, lambda zero igual a 632,8 nanômetros, é o comprimento de onda no ar. Tá? No vácuo, desculpe, no ar. Isso aqui é no vácuo. Que você espera para aquele laser lá. Tá? Fica a critério de vocês. Pode usar o comprimento que vocês determinaram na parte 1, ou pode usar esse valor aqui, que é o valor que a gente sabe que está no vácuo. Bom, então, D' é um dos dados que a gente mede lá o tamanho da câmera. Né? Lambda zero está aqui, já tenho ele. Né? Determinei ΔM e ΔP, daqui eu tiro quanto que é o ΔN e ΔP. Eu tiro isso aqui, né? Quanto que o índice de refração varia com a pressão. Ou seja, é esse número aqui. Né? E aí determino essa expressão, né? Acho essa expressão com... E vocês vão ver que é uma precisão muito grande. Tá? Eu falei o valor esperado lá, né? Posso colocar aqui o valor esperado. Eu vou ter que falar de cabeça aqui. Tá? O valor esperado é algo como N em função da pressão é 1, exatamente 1, não? Não lembro quanto que é, não lembro de cabeça, não, mas eu acho que eu lembro quanto que é
o valor do índice de refração do ar em pressão atmosférica para 980 milibar, esse índice de refração é 1,00... tem 2 zeros lá, não vou falar isso, não, porque eu não lembro de cabeça, não. Mas, olha, vocês conseguem com 4 algarismos significativos. Tá? Então, vou voltar atrás aqui. Não vou falar com vocês o valor esperado, é o que vocês acharem, né? Mas eu garanto que vocês vão conseguir achar o índice de fração variando com a pressão com 4 ou 5, com 5 algarismos significativos. Ou seja, a incerteza está lá na 4ª casa depois da vírgula. E o índice de refração é alguma coisa assim, 1,00027, acho que é isso. Então, é uma precisão muito boa mesmo. E isso que eu quero que vocês prestem atenção, assim, como que um experimento relativamente simples, você consegue uma precisão tão grande, né? Você consegue medir uma variação tão pequena no índice de refração. No vácuo é exatamente 1. Né? Em 980 milibar, a pressão de uma atmosfera é 1,0003. Né? Assim, é uma variação muito pequena, mas você consegue detectar ela facilmente nesse experimento aí. Gente, é só isso. Assim, o trabalho que vai ficar aí para vocês é pouco trabalho, mas então o que eu peço é isso: façam, né, essas contas pensando o que é que está por trás daquelas contas para a física afirmar, né, para a gente aproveitar alguma coisa desse experimento. Né? Onde a parte mais legal, que é a parte de fazer o experimento mesmo, mexer com as coisas nas mãos, alinhar o laser, infelizmente não vai dar, né, para fazer, mas fica para quando tiver oportunidade. Alguma dúvida? Professor, Oi. semana que vem não vai ter aula presencial, não? Não, eu tinha planejado uma outra aula optativa, né? Eu fiz 2 vezes nesse nosso curso uma atividade presencial optativa. Assim, algumas pessoas foram lá, foram 7 na primeira vez e 7, quase os mesmos 7 na segunda vez. Acho que variou 2 pessoas só. Que foram lá no laboratório e a gente passou por todos os experimentos brincando. Né? Fizemos uma parte dos experimentos na primeira vez, uma parte na segunda, e a outra parte na segunda. Então, eu tinha pensado em fazer isso de novo. Só que as condições agora, assim, o povo lá na universidade está um pouco estressado, digamos assim. Então, eles não estão querendo circular, muita circulação de gente, não. Então, a semana que vem, acho que eu não vou dar aula, tá? Não vai ter aula, vocês vão ter uma folga aí para fazer o relatório. Uma folga não, porque eu quero esse relatório até quarta-feira que vem também. Né? Mas muita gente reclamou comigo que está tendo muitas provas, que a coisa está apertada, então vai ter uma semana de folga, e aí na outra semana, dia 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, né, nós temos a prova final. A prova final vai ser uma prova de múltipla escolha ao estilo dos questionários de cada experimento. Tá? A única diferença em relação aos questionários é o seguinte: em vez de ter 4, 5 questões só, vão ter 20 questões, 1 ponto por questão. Tá? Então, 20 questões, e as questões são um pouquinho mais difíceis do que as questões dos roteiros. Nesses questionários aí, vocês fizeram eles, vocês viram, a resposta está escrita literalmente no roteiro. Né? Minha ideia com aqueles questionários era dar um incentivo maior para vocês lerem o roteiro e assistirem o vídeo. Nas questões que... Eu já fiz a prova, ela está pronta. Nas questões que eu coloquei na prova, pergunta um pouco sobre a física de cada experimento. Mas a maneira de fazer vai ser a mesma com que vocês fizeram o questionário, ou seja, vocês vão ter 2 dias, vou dar 2 dias para vocês fazerem, mas o tempo de fazer cada questão é ilimitado. Então, você pode abrir a questão, olhar, ler, ver todas as opções, é múltipla escolha também, né? Ver todas as opções, pensar, fazer contas, se precisar, né? Discutir com um colega. Pode, eu quero que vocês aprendam, tá? Não é uma prova de tortura, não é, não. Eu quero que a prova sirva para aprender. Então, pode discutir. Está fazendo a prova,
Então, discute com o cara, o que você acha? Ah, isso aqui, olha aqui, faz essa conta aqui, tá vendo? Não acho que é desse jeito, não. Então, que eu quero que vocês aprendam, né? Entendam a questão e saibam qual é a resposta certa. Então, não me importo que vocês discutam um com o outro, não. Pode fazer, pode discutir, pode ter um tempo que quiser para fazer, que quiser não, né? Tem um tempo limitado a 2 dias, pode ficar 2 dias lá. Eu não faria isso, não, porque o Moodle é muito instável, ele cai, né? Então, não sei o que acontece se ele cair, se ele estiver no meio da prova. Depois que você submeteu a questão, ok, a questão foi... tem uma tentativa só, igual o questionário. Respondeu, está respondido, acabou. Aí passa para a próxima questão. Ok? Mas aí, no dia da prova, eu libero ela no horário de aula. É dia 3 que é a próxima... Deixa eu ver um calendário aqui. Então, dia 27 a gente não tem aula, né? Teria essa atividade presencial, mas infelizmente não vai ter jeito de fazer. E no dia 3 de fevereiro nós temos a nossa prova final. Eu vou aparecer aqui, falo, gente, a prova é essa aqui, o link está ali no Moodle, explico basicamente isso que eu falei com vocês hoje aqui, deu a partida. Vocês têm até sexta-feira, meia-noite, para fazer a prova. Ok? Entendi, professor. Okay? Muito obrigado. Tá bom, então, gente. Gente, então, se não tiver outras dúvidas, bom trabalho aí para vocês. E a gente encontra de novo no dia 3 de fevereiro aqui para eu liberar a prova para vocês. Até mais, então. Muito obrigado, professor. Até mais. Tchau. Tchau. Até mais, professor. Bom final de semana para você. Para você também. Tchau.